Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Nosso assunto hoje à noite será política, especialmente a política da maior cidade do Brasil e da América Latina, a cidade de São Paulo, que no final desse ano, em outubro desse ano, vai escolher o novo prefeito ou prefeita que vai comandar essa megalópole para os próximos 4 anos. Continuamos nossas entrevistas com os candidatos, pré-candidatos, aliás, para a Prefeitura de São Paulo e hoje temos o prazer de ter conosco aqui nos estúdios da BMC a pré-candidata do Partido Novo, Marina Helena. Marina, muito boa noite e muito obrigado por estar conosco hoje aqui no BMC Talks. Boa noite, Carlos, é um grande prazer. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Marina, é um prazer e uma honra tê-la conosco hoje. E antes de iniciar o nosso papo, a pergunta de rito que eu faço para todos os meus convidados. Quem que é Marina Helena em 1 minuto? Em 1 minuto? Olha o desafio, hein? Meu marido costuma dizer que eu sou uma guerreira. E tem um lema que eu gosto muito, que eu uso bastante, que é: não se vencem guerras com retiradas. Eu acredito que a melhor maneira de sempre a gente solucionar qualquer desafio é primeiro encarando de frente. Então não tem outro jeito. E eu escolhi São Paulo há 20 anos, mas eu não nasci aqui, eu nasci em Brasília. Com 3 anos de idade, eu fui com a minha mãe para São Luís do Maranhão, meus pais se separaram, então eu morei em São Luís do Maranhão durante a minha infância. Morei num subúrbio, no estado mais pobre do Brasil, e também numa praia de pescadores. Passei bastante perrengue e aos 13 anos eu acabei saindo de casa, fui morar com meu pai, que morava em Brasília, e ali eu tive várias oportunidades. Então eu pude estudar, estudei muito. Eu trabalho desde que eu me entendo por gente, ainda em São Luís. Eu lembro que eu vendia cosméticos de uma revendedora Natura que tinha, né, ali perto, que morava ali perto. Então, trabalho desde cedo. Fiz a graduação e mestrado em economia. Quando eu terminei o mestrado, eu vim para São Paulo. E aqui em São Paulo, eu mudei completamente a minha história. Eu trabalhei durante 14 anos no mercado financeiro, em diversas instituições. Tive a sorte de estudar mais de uma dezena de países. Aprendi por que tantos deram tão certo e por que o Brasil deu tão errado. Em 2019, eu recebi um convite para ir para Brasília, né, do ministro Paulo Guedes, com quem eu havia trabalhado na iniciativa privada, na Bozano, para ir para a Secretaria de Desestatização. Então, eu fui diretora desse programa, que foi o maior programa de privatização desde o Collor e que, além de tudo, gerou muito valor. A gente pode falar mais disso, mas as minhas contas, a gente gerou mais de 1,3 trilhão, né, em termos de lucratividade, de valorização de ativos, de redução de dívida, que obviamente vai para nós, né? Afinal de contas, as empresas não são nossas, na teoria. Então, foi uma grande mudança que foi feita com ética e gestão. E aí, Carlos, em Brasília, eu vi que a gente precisava de pessoas, de fato, na política que também primassem por ética e gestão. Aquela verdadeira mudança que foi feita precisava continuar. Então, eu voltei, eu fui candidata a deputada federal por São Paulo, pelo Partido Novo. Foi a minha primeira eleição, eu não tinha nem redes sociais, eu não tinha base, eu não tinha nada. E acabei conseguindo mais de 50 mil votos, enchi um estádio apenas defendendo ideias. E depois disso, agora assumi esse que é o maior desafio da minha vida, que é ser pré-candidata a prefeita da maior cidade do Brasil. Mas estou muito animada. Isso tudo junto em ser mãe, porque finalmente, depois da Luna, e eu tento, né, há 8 anos já, agora, daqui a uma semana, provavelmente, né, completam 40 semanas do Theo, que está vindo aí. E, sinceramente, o meu grande, assim, o que mais me motiva é exatamente porque eu tenho certeza que meus filhos podem viver em outra cidade, em outro país. Então, eu vou trabalhar sempre sem descanso para isso. E vamos falar disso e de muito mais. Então, parabéns e congratulações pelo Theo. Seu pai também há poucas semanas, então eu sei que vai ser um trabalhão para juntar a campanha e a maternidade, mas com certeza vai ser, mais uma vez, a confirmação de ser guerreira, né? O que significa ser guerreira na prática, né? Mas vamos falar um pouquinho de São Paulo e falar também do Brasil. Você nasceu em Brasília, viveu e trabalhou no Maranhão, depois veio para São Paulo, então é um pouco filha do Brasil, né? Vamos dizer assim.
E, Marina, o que você acha? As eleições de São Paulo serão influenciadas pela conjuntura do Brasil, conjuntura política brasileira nacional? Ou seja, aquilo que está acontecendo em Brasília vai afetar o que vai acontecer em São Paulo agora em outubro? Ou o paulistano vai olhar mais para os problemas locais? Estradas sem asfalto, ou com buraco, problemas com o fornecimento de água ou com encanamento, com esgoto, entre outras coisas, segurança, escolas, ou será mais uma eleição que será decidida pelos grandes temas nacionais? Acho que as duas coisas importam. Eu vejo que tanto a questão nacional vai influenciar o debate municipal, quanto as questões das dores dos paulistanos. Então, eu tenho andado São Paulo bastante, né? A gente estava conversando sobre isso, como está difícil, né? Vai para a Zona Norte, vai para a Zona Leste, ontem mesmo, Zona Leste, 2 horas para conseguir ir, para voltar. Então, realmente, para ouvir as pessoas, e é óbvio que as demandas vão influenciar, mas o ambiente nacional também influencia. E a minha outra preocupação não é só essa, Carlo, porque eu vejo que da mesma forma que o que está acontecendo no ambiente nacional vai influenciar as eleições municipais, essas eleições municipais vão ser fundamentais para o que vai acontecer em 26, também para as eleições nacionais. A gente não pode esquecer disso, né? Aqui em São Paulo, a diferença que você teve para a esquerda voltar ao poder que a gente teve nas últimas eleições, a gente teve uma mudança aqui na capital de cerca de 2,5 milhões de votos que saíram, né, da direita para a esquerda nessas eleições. Então eu vejo que, óbvio que sim, a política ela acaba influenciando nas diversas esferas. Então eu vejo que tem as duas coisas. Mas, justamente pegando esse gancho que você falou, né? De fato, o Lula ganhou as eleições nacionais para a presidência 22, não no Nordeste, mas aqui no Sudeste, especialmente em São Paulo. Sem os votos de São Paulo, na verdade era 1 milhão de votos só, porque 1 milhão vale 2, né? Contando que tira de um e vai para o outro. Mas por esse 1,5 milhão, quase 2 milhões de votos, ele acabou ganhando as eleições. Vocês fizeram uma avaliação no partido, por que isso aconteceu? Por que o eleitor que em 2018 fez outra escolha nas urnas acabou votando para o Lula? Qual que foi a razão e como reverter esta situação? Tem uma combinação de várias coisas, mas isso eu vejo como algo bastante preocupante. É óbvio que quando a gente analisa, por exemplo, o eleitor do Lula, o próprio eleitor potencial nas pesquisas do Boulos, tem uma parte aí grande que é uma parte da elite, né? Que é uma parte do eleitor que é qualificado, bem informado, que tem uma escolaridade maior. Então, esses aí tiveram uma mudança mais significativa ainda. Aí eu não sei até que ponto que isso tem a ver com uma narrativa que a gente teve ali da questão da democracia, que se mantém, a gente pode entrar mais sobre isso, quanto que teve a ver com a pandemia também, que foi um efeito que não dá para a gente desprezar, mas a questão é que isso aconteceu. E isso aconteceu na gestão do atual prefeito, do Nunes, né? Essa migração. Então a gente nem tinha um candidato, vamos dizer assim, de esquerda à frente da prefeitura, né? Sim. Então, isso é bastante preocupante, porque eu vejo que um dos motivos de hoje eu estar na política e de entrar nesse desafio é exatamente porque não tem jeito, gente. Em 26 a gente precisa ter de volta a direita no poder. Não dá para aceitar esse cenário atual, tudo que está acontecendo, que é muito, muito, muito preocupante. Alinhamento a terroristas, a ditadores, o déficit fiscal que a gente está vendo, esse aumento de impostos que vai custar caro, todo um alinhamento que a gente vê hoje do executivo também com o judiciário, que tem feito também o papel de legislar, né? Um Congresso que, bem ou mal, sendo ali comprado com, a gente está vendo aí as emendas maiores do que nunca, também não faz nada, não reage em relação a isso. Então, são muitos problemas institucionais extremamente graves, né? Eu falo que eu nunca, na minha história, eu fiquei tão preocupada com a situação como eu estou hoje. Então, eu vejo que tudo isso passa também por essa eleição aqui. Isso é bastante preocupante. Pois é, e terminando só esse assunto, você falou que justamente nas pesquisas que vocês estão fazendo, o eleitor potencial do Boulos ou da esquerda, o eleitor da classe alta, o eleitor da elite, o eleitor bem informado, tem várias explicações para que isso possa acontecer.
E o eleitor da periferia, o que vocês estão achando? A periferia, no passado, já deu sinais que não quer a esquerda de volta. A periferia tem até um estudo da Fundação Perseu Abramo que mostra que o pobre quer empreender, quer emergir socialmente, quer ganhar dinheiro. Como é que vocês estão percebendo o eleitor da periferia? Qual que é a reação que eles estão tendo à potencial candidatura do Boulos? Eles também que sofrem muitas vezes com as ocupações ilegais, com problemas de segurança. Qual que é a percepção de vocês do eleitor mais pobre de São Paulo? A gente fica dependente das pesquisas que a gente tem acesso, algumas bem complicadas, né? Teve uma recente que errou meu nome 19 vezes, me chamando inclusive de Maria Luísa, então não sei até que ponto que a gente pode confiar nessas pesquisas, infelizmente. Mas é isso que a gente tem acesso, porque a gente nós não estamos diferentes de outros candidatos que se posicionam de acordo com a pesquisa, né, o Datapovo ali, o que fala, você vai e incorpora no seu discurso. A gente é um partido que a gente tem posições muito bem definidas, ideológicas. Eu falo que o Novo é um partido de direita ético, que não sei que outro partido pode bater no peito e dizer, ó, a gente, além de ser de direita, nós somos um partido ético, de pessoas honestas. Então, acho que isso é um diferencial e a gente tem os nossos valores e princípios muito bem definidos, assim como quando a gente vai falar um pouco mais de São Paulo, então você vai ver que vai ficar muito claro a linha, né, do que a gente acredita que seja o ideal para a cidade. Então, assim, não é o Datapovo de o que a população traz, mas óbvio que a gente escuta as pessoas. Então, eu tenho ido, sim, aos 4 cantos, né, da cidade, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, ouvindo as pessoas, Zona Oeste, a Zona Central, para ouvir as dores. Então, a partir disso, a gente traz as soluções que estão alinhadas com aquilo que eu acredito que realmente soluciona a vida das pessoas, que a gente sabe que tá aí. Os problemas e as soluções são conhecidos. O problema é que quem entra normalmente vem com um discurso populista e vem também, Carlos, cheio de gente para agradar, né? Então, qualquer um que assume a prefeitura ou que assume, como aconteceu agora, o governo federal, já vem com uma coligação e já vem tendo que acomodar todos esses amigos. Isso acaba atrapalhando muito a boa gestão. Claro. Terminando a questão nacional, para depois entrar no vivo de São Paulo. Você falou que uma das razões pela quais muita gente, 2 milhões de pessoas quase, escolheram votar no Lula em 2022 pode ter sido uma percepção da pandemia, a percepção do eventual risco de ruptura democrática, entre outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu, alguns dias atrás, no dia 25 de fevereiro, uma manifestação gigantesca na Avenida Paulista, onde muita gente que também não tinha escolhido o Bolsonaro como candidato em 2022 acabou participando por preocupação com a democracia no Brasil. Você percebe que está mudando um pouco o vento, especialmente como aquilo que você falou, uma atuação excessiva do Supremo Tribunal Federal, abusos evidentes do direito, um alinhamento com regimes ditatoriais ou até com grupos terroristas por parte do governo federal. Muitas pessoas que escolheram um lado em 22 estão se arrependendo da sua escolha ou revendo essa, vamos dizer assim, essa decisão e poderiam votar em outro candidato agora na eleição municipal de 2024? Não tenho dúvida que sim. Aliás, eu estava na Paulista, eu estava no caminhão principal ali na comitiva do nosso governador, Romeu Zema, e a motivação que nos levou às ruas, e aí eu posso falar por mim, pelo governador, pelo Marcel, pelo Deltan, que foi exatamente isso, uma preocupação muito grande com a democracia hoje no Brasil. Então, uma preocupação, primeiro, essa associação que a gente está vendo do nosso executivo com ditadores e grupos terroristas. Foi naquela semana que ele foi parabenizado pelo Hamas, um verdadeiro absurdo. Aliás, os nossos deputados entraram com pedido de impeachment e o partido também se pronunciou institucionalmente, porque não tem isso na nossa história, né? O Brasil tem essa característica de não se envolver em guerras. Às vezes a gente pode, e nesse caso, se envolver do lado de um grupo terrorista, comparando aquilo que foi, enfim, um direito de defesa de uma nação
ao Holocausto, que foi, né, ali quase dizimou aquela população. Então, assim, um absurdo sem tamanho. Então, os nossos parlamentares entraram com o processo de impeachment e o partido endossou, e foi exatamente naquele momento. Fora isso, os abusos claros do STF. Eu acho que a gente nunca teve um ambiente tão pouco democrático no que diz respeito a isso, né? A gente está falando aí do inquérito das fake news, aberto de ofício, em que você tem aí o juiz que é a vítima, que apura, que faz todas as funções. Que julga, que é o verdadeiro... que é a defesa também. Exatamente. A gente está vendo uma pesca probatória do que está havendo em nomes da oposição, como, por exemplo, o Carlos Jordi, que era o líder da oposição, que fizeram uma busca e apreensão na sua casa por uma troca de mensagens com uma pessoa que tinha uma foto que foi adulterada, que era foto de, sabe assim, que era foto de posse do presidente, utilizaram aquilo para dizer que ele estava nas manifestações do 8 de janeiro, uma foto adulterada, uma informação falsa. Então a gente vê o nível da coisa que a gente está vivendo. Mas mais do que isso, eu vejo que o STF ele está também passando por cima do legislativo, isso é muito grave. Isso aconteceu com a lei das estatais, que a gente pode falar que é algo que para mim é bastante preocupante, pela experiência que eu tive em Brasília. Eu vi a mudança que foi feita graças a essa lei, né? Uma mudança que começou ali no governo Temer e continuou e teve vitórias muito importantes no governo Bolsonaro, que nos permitiu ocupar cargos importantes de diretorias e de conselhos com pessoas éticas e competentes, com ética e gestão. Isso fez toda a diferença e ele, numa canetada ali, o Lewandowski botou por água abaixo, e agora com a entrada do Dino, provavelmente o que vai acontecer é que isso vai subir para plenário e vai passar, é uma pena, porque é um desrespeito àquilo que aconteceu no Congresso. Fora isso, outras questões importantes. Eles deram agora o recado claro com a aprovação do TSE, de medidas em relação a como que você pode ou não atuar durante as campanhas, como as plataformas devem atuar. Então, você veio ali, o PL das fake news, o Congresso não aprovou e eles vieram e passaram por cima e legislaram. Então, absurdo. Agora, hoje no Supremo, está sendo decidida a questão do porte de maconha, da descriminalização, que é um grande problema, inclusive, para o tráfico, porque dependendo do que eles vão definir quanto que pode, quanto que não pode, facilita muito o tráfico de drogas, entre outras coisas. Mas independente se é a favor ou contra, eles estão passando por cima do Congresso. Então, o STF está o tempo inteiro passando por cima do Congresso e os nossos senadores não fazem nada a respeito. A gente realmente precisava de um Senado que colocasse cada poder no seu lugar. Então, assim, você tem um poder que está usurpando poderes de outros, né? Então, e isso fica claro, o próprio presidente da República às vezes fala, né? O Congresso não quer, então peraí que a gente recorre ao STF. Como assim, né? Então, é muito preocupante. Virou uma terceira Câmara, né, não eleita, mas nomeada pelo próprio... Sem nenhuma legitimidade, absurdo. Marina, vamos falar um pouco de São Paulo, então. Vou pegar o gancho da sua última fala sobre a questão da maconha, do tráfico, vou falar de segurança pública, porque para muitos paulistanos, hoje a prioridade número 1, o problema principal é a segurança pública. Aqui teve uma deterioração evidente. A gente vê isso não só nas redes sociais, mas também o número de alguns bairros. De alguns dias atrás, uma pesquisa que mostra como o bairro mais rico de São Paulo, Itaim Bibi, teve um aumento de quase 50% em furtos, roubos, mas isso é uma tendência generalizada em todos os bairros da cidade. Perfeito. O que você faria para resolver, se você fosse eleita prefeita, para resolver, ou pelo menos para amenizar, para diminuir essa percepção de segurança e resolver a questão da segurança pública em São Paulo para inibir furtos, roubos, especialmente de celulares, né, que são hoje o alvo, o objeto do desejo dos bandidos, né, na cidade de São Paulo? Tem muitas coisas a serem feitas e essa é a maior dor mesmo, né? A gente viu aqui no Itaim, há poucos dias, as imagens de um rapaz que estava com o seu telefone, foi abordado por um carro, as imagens mostram que parece que haviam 3 carros ali, tentaram desbloquear, não sei se fazer uma transferência, acabaram colocando ele dentro do veículo, né? Então, além de tudo, virou um sequestro. Então, e teve um fuzil naquele caso envolvido. E era um fuzil, então não é um revólver, a gente está falando de fuzil
né, a céu aberto. Eu passei por isso com meu marido, nós fomos assaltados, 2 homens armados, e eles foram e voltaram em plena luz do dia, 3 vezes, porque eu acho que ficou claro no Brasil, não é mais a sensação de impunidade, a certeza da impunidade. Mas isso também acontece na periferia. Eu estava conversando com uma mulher no Jardim Ângela, que ela estava levando o filho dela para a creche, para ir trabalhar muito cedo, porque essas pessoas têm que sair muito cedo para ir para o trabalho, e o assaltante não colocou arma na cabeça dela, colocou na cabeça do filho. Então, a gente vê que é o maior problema, porque o paulistano diz que é o maior problema, então tem que resolver. Só que qual que é as pessoas olham e dizem assim, não, isso é um problema do Estado e não do município. Errado. Hoje em dia, os municípios que têm tido bons resultados, né, queda no número de furtos de veículos, de roubo de celulares, segurança, sensação de segurança, o que eles têm feito? Protagonismo, investimento massivo em homens, guarda metropolitana, Guarda Civil Metropolitana, então a gente precisa dobrar o efetivo da nossa GCM. Hoje São Paulo tem em torno de 7.000 guardas civis, quando a gente olha o mesmo número do Rio de Janeiro, só que lá a população é a metade, não faz nenhum sentido. E a outra coisa, inteligência. Hoje as câmeras inteligentes, drones, você pode usar uma série de instrumentos ali para, de fato, ver onde está acontecendo o crime e também agir. E outra coisa, hoje, com esses equipamentos, você consegue prever o que vai acontecer. Né? Então, você vê quais são aquelas zonas em que você tem e você começa a ver comportamentos suspeitos, um veículo que não costuma ser dali, você consegue identificação facial, ver quem está sendo procurado pela polícia. É óbvio que tudo isso integrado com o governo do Estado e a Polícia Militar e a Polícia Civil. Agora, se a cidade não tem protagonismo, ela fica sujeita à mercê da política do Estado. Então, até para sentar na mesa e conseguir conversar, é importante que você invista. Hoje, São Paulo gasta cerca de 1% da sua arrecadação com segurança. A gente está gastando 3 vezes mais para tapar buraco. A gente está gastando em segurança, a previsão esse ano é em torno de 1.200 bi. A gente vai ter um gasto de 4,5 bi com tapa-buraco, que a gente sabe que depois da eleição vai reabrir. Então, hoje, definitivamente, isso não é uma pauta prioritária dentro do município. E tem como, por exemplo, o nosso prefeito, o prefeito melhor avaliado do Brasil é do Novo, né? É o Adriano Silva em Joinville. E hoje, Joinville se tornou a 7ª cidade mais segura do Brasil. Gente, de 5.700 municípios, é a 7ª. E como? Exatamente com esse investimento em homens, em tecnologia, para que as pessoas voltem a ter uma sensação de segurança. Porque, Carlos, você sair na rua e ter uma arma apontada para sua cabeça, você não sai na rua. Então, isso muda tudo, muda o trabalho, muda onde as pessoas levar para a escola, muda a utilização do transporte na cidade. Então, assim, afeta todo o resto, né? Então, a gente não pode aceitar isso. Só para terminar esse assunto, Anina, porque São Paulo, diferente do resto do estado, foi a única grande cidade em São Paulo que teve aumento de crimes. No resto do estado, tivemos uma diminuição e na capital, especificamente, evidentemente temos um problema maior, né? Sim. Você acha que também a abordagem, não só da prefeitura, mas também, por exemplo, da segurança pública, da Secretaria de Segurança Pública da prefeitura, em relação a indicar como deve ser feita a abordagem dos policiais, uma certa leniência, um certo laxismo assim, em relação ao crime, passar a mão na cabeça, como se diz, né, em jergo mais popular, contribuiu para que essa percepção de impunidade aumentasse? Se você fosse eleita, você seria mais dura, mudaria a abordagem policial, certeza. Mostraria que os policiais têm direito assim, de ser mais incisivos nas abordagens, ou isso criaria problema, por exemplo, com a turma dos direitos humanos? Eu não tenho dúvida com isso. E, aliás, eu peguei um gráfico desde o governo da Marta até agora. A gente está realmente com um número de roubos praticamente no pico, mas foi pior no Haddad. E quando você compara, você vê que lá na época da Marta também foi bem pior do que as administrações anteriores e depois. Então, assim, apesar de quando você olha no longo prazo a parte de homicídios ter tido um declínio, a gente vê que essa parte da criminalidade de roubos, né, que é com arma, você vê que ela teve picos e foi pior ali, né, da Marta do que depois, e depois no Haddad, hoje está abaixo do que foi no Haddad. Então, é óbvio que a postura
do prefeito em relação à bandidolatria importa. Então, se você acredita que o bandido é a vítima da sociedade, meu amigo, vai ser pior, entendeu? Agora, se você acredita que não, a sociedade é vítima do bandido e você age assim, isso faz uma diferença. A mesma coisa a gente vê a situação da Cracolândia. Na época do Haddad, a gente teve uma explosão do número de usuários de drogas ali naquela região. Então, ali foram mais de 4 mil usuários. Hoje a gente está falando de um pouco mais de 1.000, 1.500, depende das estimativas. Mas é óbvio que ali teve um pico. Por quê? Porque você estimulou, né, com a Bolsa Crack, né, dando toda a infraestrutura, né? Você contratava o cara para varrer a rua uma vez por semana, pagava ali. Ali você tinha, além de tudo, um aumento dos preços na época do pagamento. Então, assim, você financiou o tráfico, dava moradia para as pessoas usarem ali. Então, toda uma política errada, que hoje me preocupa muito, porque o candidato da esquerda que está à frente nas pesquisas, quando ele fala, se você lê o que ele fala, é exatamente a mesma coisa que o Haddad dizia. Então, assim, eu acho que a situação está bem crítica, não tenho dúvida que ela pode piorar, infelizmente, mas está longe de... A gente sente isso, né? Esse medo que a gente tem de sair na rua mostra isso. Marina, vamos continuar o nosso próximo bloco, começando a falar justamente da Cracolândia, mas antes disso, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos com mais uma entrevista para a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo para o Partido Novo, Marina Helena. Então não saia daí porque voltamos já já. E de volta para o Talks, hoje à noite o papo é sobre política em São Paulo. Temos aqui a pré-candidata para a Prefeitura de São Paulo do Partido Novo, Marina Helena. Marina, mais uma vez, obrigado por estar conosco. A gente está falando da Cracolândia, né? A questão da Cracolândia, para terminar o assunto segurança pública. Como que você resolveria o problema da Cracolândia? Qual seria a solução, na sua opinião, na visão do Partido Novo, para esse problema que aparentemente está criando, é quase não solvível, não resolvível, e está criando uma série de problemas enormes para os moradores e os comerciantes do centro de São Paulo? Os problemas públicos são complexos, mas eles têm solução. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Solução? Tem. Eu costumo separar em 2 grupos. Primeiro, uma questão que é do tráfico. Você hoje aceita o tráfico a céu aberto no meio da cidade. Então, isso é um ponto que não tem outro nome. É segurança, ponto final. O outro ponto são os usuários. E aí, nos usuários, Carla, eu gosto de separar em 3 grupos que têm tratamento diferente. Uma parte é segurança também. A gente está tentando levantar esses números, né, pela Lei de Acesso à Informação, não obtivemos ainda, mas o governador Tarcísio, nas últimas entrevistas que ele falou sobre o tema, ele disse que eles estavam monitorando o fluxo e que mais da metade do fluxo é de pessoas procuradas pela polícia ou que têm passagem pela polícia. Então, é um problema de segurança também. Ou seja, concorda? deveriam ser presas. Essas Sim. pessoas têm que ser presas estando lá na Cracolândia. Se elas estão procuradas, vão ser presas. elas têm que ser presas. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo grupo são as pessoas que são dependentes químicos, que já estão lá há muito tempo. E aí, mais da metade estão mais de 5 anos, 10 anos. Então, esses são crônicos. E aí, nesse caso, você precisa, sim, da internação compulsória. Eu defendo isso. Não cabe a um prefeito, mas precisa com um laudo médico. Hoje isso é permitido. E algumas cidades, por exemplo, Florianópolis, acabou de regulamentar. Tem outras cidades como Rio de Janeiro que estão regulamentando isso para, de fato, poder encaminhar e fazer um trabalho junto com a comunidade médica ali, porque é um problema grave de saúde pública. E, de novo, pessoas que estão nessa situação há mais de 5 anos, elas já não respondem mais por si. E aí você tem um terceiro grupo que merece toda a assistência do município, que são aqueles que perderam o emprego, que brigaram com a família, mas que estão nessa situação há pouco tempo, né? Que você precisa, de fato, de um trabalho forte de assistência social, né? De reinserção ao núcleo familiar, né? Porque essas pessoas, dependendo, elas precisam voltar aos poucos, de habitação, de volta ao mercado de trabalho. São recuperáveis, então, na sua opinião. E elas querem, elas estão ali, elas estão oferecendo a mão para você, você tem que dar a mão e
fazer todo o possível. Mas você vê que não é só... Então, assim, é um problema complexo, que envolve várias esferas, mas ele tem solução. E eu acho que o primeiro ponto é detectar cada grupo e agir de acordo. Claro. Marina, outro grande problema de São Paulo é o transporte público, né, que é um problema também crônico da cidade e que a proposta do hoje principal candidato da esquerda, que é o Guilherme Boulos, é passe livre para todo o município de São Paulo. Qual que é a sua resposta para isso? O que você acha? O passe livre é algo factível? Não é possível do ponto de vista econômico, fiscal, porque é um custo excessivo? Seria também um problema para a gestão de transporte integrado, por exemplo, do CPTM, que é estadual, do metrô, né, junto com o transporte municipal? Qual que é a sua visão sobre esse ponto? É uma proposta factível ou é apenas uma miragem impossível de ser aplicada? Eu acho completamente não factível e a principal razão é: ninguém tem dúvida que uma das maiores dores do paulistano é o trânsito. E esse projeto pioraria muito o trânsito. E aí eu vou explicar o porquê. Em primeiro lugar, hoje a gente não tem só o modal do ônibus, que é municipal. A gente tem a questão do metrô e dos trens, né? E aí como é que ele vai adotar isso agora, nesse momento em que o Tarcísio está fazendo leilões para aumentar a oferta de metrô dentro da cidade, para a gente melhorar? Eu não vejo que é isso. Se você quer gastar mais com transporte, primeira coisa, tem que ver se essa é a maior demanda da sociedade. Se de fato for, vamos ajudar, então, nesses processos que estão sendo feitos para a expansão das linhas de metrô, para a expansão do trem também. Por que você vai fazer algo que vai conflitar com esses outros modais, então vai atrapalhar esses outros projetos, entendeu? Para mim não faz nenhum sentido. Em segundo lugar, a gente acabou de falar, por exemplo, do problema da segurança. Eu acho que isso também afeta a questão do transporte público hoje. Por quê? Porque a utilização dos ônibus tem caído. Aí a gente tem que pensar por que ela tem caído. Por que tem caído? Por que as pessoas estão usando menos o transporte público? Mesmo as pessoas na periferia. Mesmo na periferia. E por que você acha que está usando menos? Um problema de insegurança? Um dos pontos é segurança, porque o cara sai às 4 horas da manhã, ele está lá no ponto de ônibus, é onde está acontecendo o furto, sim. É onde estão apontando uma arma para a cabeça dele, estão levando seu celular, estão levando... Então, assim, é um absurdo, isso afeta, sem dúvida. O outro ponto é que o nosso serviço é muito ruim. E aí, a gente tem que... Não dá para não falar da máfia dos transportes, porque isso é público e notório. Saiu na semana... Desde há 2 semanas, tem tido uma série de reportagens sobre segurança pública no Estadão, e uma delas fala de como o crime está infiltrado aqui na capital. E ela cita, por exemplo, que desde 2022 está sendo investigado, por acaso, um dos fundadores de uma das empresas de transporte aqui no município, que está sendo investigado, inclusive, pela morte de um dos diretores dessa empresa, que por acaso é do PT e líder da oposição na Câmara dos Vereadores, e aí foi encontrado, teve a morte de um dos diretores, foi encontrado no seu celular uma mesada de R$70 mil por mês para o PCC. Agora, tem 3 empresas sendo investigadas, prisões que foram feitas, bens que foram apreendidos, e desde 22 nós assinamos, a prefeitura assinou 8 novos contratos com essas empresas e já transferiu 827 milhões para essas empresas. E aí o que acontece? Muita gente reclama. Eu vou para a periferia, as pessoas falam, olha, os ônibus são horríveis, a gente está igual lata de sardinha. Por quê? Porque o contrato não é pago por número da frota, e sim por passageiros, então colocam todo mundo junto ali. Tem várias coisas que estavam ali no contrato que ele não está cumprindo, né? Ar-condicionado, Wi-Fi, várias outras coisas. A parte de manutenção das peças, porque a gente está gastando essa fábula com recapeamento, mas muito aqui na periferia ainda tem muito buraco. E aí na hora esses desmanches são controlados pelo crime e são pagos pela peça e ninguém vai lá fiscalizar se está sendo bom ou não. Então os ônibus estão numa condição super precária. Então, assim, além de tudo, o crime está infiltrado. Então, a questão de transporte é essa má qualidade. Eu vejo também a questão da segurança interfere, sim, não é um problema. E a gente tem, além de tudo, que é fundamental essa interligação
com o governo estadual, que precisa ser bem feita. Então não adianta você sair com... O meu receio é a gente piorar tudo isso, né? Pois é, você falou da infiltração do crime organizado no transporte público, mas várias subprefeituras aqui em São Paulo têm, comprovadamente, uma infiltração da criminalidade organizada do PCC, de fato. Quanto isso é claro, quanto isso te preocupa, como que você enfrentaria esse problema caso você fosse eleita na prefeitura? Afinal, você deveria governar São Paulo, caso fosse eleita, junto com as subprefeituras e a Câmara Municipal também, né? Carlos, para mim é simples, ética e gestão. Isso foi o que eu aprendi lá no governo federal. A partir da lei das estatais, a gente conseguiu a indicação a gente teve que fazer a indicação de milhares e milhares de nomes, porque a gente tinha participação em cerca de 700 empresas. Agora, nesse governo, está vendo aí o Silvio de Almeida sendo indicado por uma empresa de gás que é privada por conta da participação do BNDES. Então, essas participações. Então, assim, eram milhares de nomes. Só que a gente tinha uma blindagem, porque precisavam ser pessoas honestas e competentes que entendessem daquilo. Hoje, infelizmente, na cidade é tudo loteado, entendeu? Quantas vezes eu já escutei, o que vocês, né, para o próprio partido, quem vocês vão apoiar e o que vocês querem, porque já está tudo definido. E é meio que não importa quem ganhe, entendeu? Certas coisas estão definidas independente de quem ganhe. Então, o que eu costumo dizer é, o crime está infiltrado, sim, na Câmara dos Vereadores, principalmente, nas subprefeituras, nos contratos da prefeitura, mas assim... É uma coisa que é meio que isso, talvez independente de quem ganhe. Por quê? Porque as pessoas que a gente sempre acaba apostando nos mesmos. E quem está ali já está com as cartas marcadas, já está devendo, né, horrores ali. Então, isso é muito preocupante. Então, a população tem que acordar para isso. E eu não tenho dúvida que tem uma forma de fazer diferente, que é com ética e gestão. Da mesma forma como a gente tirou as estatais de um prejuízo de 30 bilhões, que foi lá em 2015, 32 bilhões, para um lucro de 274 bilhões em 2020, da mesma forma que pegou um ativo que era de 500 bilhões e levou para mais de 850 bilhões, da mesma forma que pegou uma dívida que era de 550 bi, ou seja, tinha uma dívida maior do que o ativo e caiu essa dívida para menos de 300 bilhões, ou seja, se a gente soma a lucratividade dessas empresas acumulada no período com a melhora dos ativos, queda do passivo, a gente está falando de 1 trilhão e 300, Carlos. 1 trilhão e 300. Aqui, o que é isso? Isso são 13 anos do orçamento de uma cidade de São Paulo. Isso são 8 vezes o novo programa Bolsa Família já turbinado. Então, como é que tanto recurso era destruído? Que foi o milagre que aconteceu. Cara, o milagre foi colocar gente honesta e competente. Então, quando eu aceitei esse desafio, foi por isso. Eu sei que colocando gente honesta e competente nas secretarias e nas subprefeituras, tudo isso é resolvido. Marina, justamente essa questão das empresas estatais, no caso de São Paulo, das municipalizadas, empresas que são controladas pela prefeitura. Você foi secretária, diretora, aliás, de desestatização do Ministério da Economia. O que você faria, caso fosse eleita aqui em São Paulo, com as empresas municipais? Como que você aplicaria aquilo que você fez ou aprendeu lá em Brasília aqui em São Paulo? Quais empresas deveriam ser privatizadas? Quais setores deveriam ser entregues à iniciativa privada? E como que você faria isso? São duas coisas. Eu acho que vários setores podem passar por um processo de terceirização, inclusive com várias parcerias. E, além de tudo, a gente também precisa ver os contratos que já existem, né? Porque não é porque foi terceirizada que vai prestar um bom serviço, né? A gente tem vários problemas. O transporte que a gente acabou de falar é um deles, mas a gente também tem a questão funerária, a gente tem a questão de lixo, vários outros contratos na cidade, a própria parte dos recapeamentos e do que é feito. Então, tem muita coisa, sim, que é terceirizada e que a prefeitura precisa passar um pente fino e fiscalizar de fato. Então, acho que o primeiro ponto que a gente aprendeu lá é o que está acontecendo nessas empresas. A gente precisa fiscalizar e entender o que está acontecendo. E aí, isso é fundamental. Agora, se a prefeitura não consegue fiscalizar, prestar o serviço, ela não vai conseguir mesmo. Então, eu prefiro que ela faça bem
a questão dos contratos e da fiscalização do que gerir, porque se ela não consegue nem fiscalizar, esquece, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas tem muitos problemas, então a gente precisa ter pulso firme e ver o que está sendo feito, que foi o que a gente fez nas empresas. E aí muda. Se tem jogo de cartas marcadas ali, se tem corrupção, tira. Né? Então, assim, precisa desse trabalho constante de monitoramento, isso é fundamental e tem que ser ponto número 1. Em segundo lugar, quando você me pergunta o que mais que poderia ser feito dentro do município, uma das coisas que ninguém fala, mas eu acho que seria fundamental, diz respeito ao principal investimento do município, que é a educação. Hoje, a educação é pauta principal do município, é o maior gasto de qualquer cidade no Brasil, qualquer prefeitura, e é a nossa responsabilidade. Então, na prefeitura, entra a criança do 0 aos 15 anos, que é a fase principal. Se ela não conseguiu, não foi bem alfabetizada ali, na idade correta, todo o futuro dela está comprometido. Então, e isso é uma responsabilidade do município. Então, o município tem que fazer direito. Só que o que acontece no Brasil hoje? E aqui na cidade de São Paulo, primeiro que São Paulo está para trás, tem uns 2.000 municípios melhores que a gente. Então já mostra que assim, é incompetência a nível máximo. Em segundo lugar, não é uma questão de recursos, né? O Brasil aumentou o investimento, multiplicou por 4 o nosso investimento em educação nos últimos 20 anos e a gente continua exatamente igual, nos piores rankings, atrás de um monte de país africano, muito mais pobre que a gente em termos de educação e aprendizagem. Então, qual que é a nossa realidade hoje, Carlos? Que é o que mais me dói. Menos de 10% dos alunos saem com 15 anos de idade e entendem o que é 10%. Se você fala a fração aqui, o cara não vai entender nunca. Eu mudei toda a minha comunicação, porque ele não é que ele não vai saber ler um gráfico, ele não entende a conta básica. Ele não consegue fazer bem as 4 operações, principalmente multiplicação e divisão, coisa que a minha filha, que não tem 8 anos ainda, já entendeu. A ligação já está dividindo, e entendeu a ligação entre multiplicar e dividir. Essas crianças não sabem com 15 anos de idade. Acabou. Aí não adianta mais você dar bolsa para ficar no ensino médio. Ela não vai para a escola porque ela não aprende nada. Eu nem sei, talvez se ela fizesse qualquer outra coisa, ela estaria aprendendo mais. Tanto é assim que a gente ficou 2 anos com as escolas fechadas e as notas no PISA não mudaram. Ou seja, ir para a escola ou não ir para a escola só facilita para o pai trabalhar, mas aprender nada. Então a gente tem uma fábrica de analfabetos funcionais e você está minando o futuro dessas pessoas. Então eu vejo que, qual a solução? Para mim, parcerias público-privadas funcionam, tem resultados incríveis no mundo inteiro. Os países que adotaram isso, principalmente quando a gente está falando da população de baixa renda. Quando a gente olha aqueles alunos mais carentes, é onde mais funciona. E a gente tem um caso aqui em São Paulo, olha que interessante. Tem uma escola que ia fechar depois da pandemia, porque não conseguia mais, né, os pais pagarem as mensalidades do aluno, no meio da Cracolândia, que é o Liceu Coração de Jesus, ali no meio da Cracolândia, a escola ia fechar, fez uma parceria com a prefeitura. Olha os dados. Antes da pandemia, né, a mensalidade antes dela ter essa parceria era em torno de R$900, tá? Hoje, um aluno na prefeitura custa entre 1.200 e 1.800. 1.200 e 1.800, tá? Então, um custo menor do que hoje o aluno do paga ensino a prefeitura público. pública, sim, né? Tá lá, a escola fez essa parceria, gestão completamente privada, eles contratam os professores. Eu até perguntei, mas qual que é o absenteísmo dos professores nessa escola? O cara riu, né? Porque no setor privado, não tem absenteísmo, que não existe basicamente. absenteísmo de professor. Ele ficou perguntando do aluno, que também não tem, né? Vão sair os dados, eu quero muito ver quais que vão ser as notas. Eu tenho certeza que vão ser muito acima da rede pública. Então, se você me perguntar onde que a gente pode adotar essas parcerias, para mim é na educação, e eu acho que isso vai ser uma verdadeira mudança geral, porque os casos no Brasil são muito escassos, isso deu muito certo no mundo. Então, a minha principal bandeira hoje, uma das, né, tirando a segurança, mas a segunda principal bandeira é oferecer para o aluno de baixa renda
uma educação da qualidade da classe média. Isso é possível. Você pode pegar hoje as 100 melhores escolas em São Paulo e dizer, vem cá administrar a escola pública. E eu tenho certeza que aí a gente vai realmente mudar o futuro dessas crianças. Ou seja, basicamente a aplicação dos vouchers do Milton Friedman, quase, né, para as escolas públicas e as escolas comunitárias, que são as charters. Também. Marina, vamos rapidamente, que temos muitas outras perguntas, eu queria também falar de muitas coisas com você. Então falamos do transporte público, da educação, falamos de segurança, contas públicas aqui em São Paulo, porque um dos problemas, você foi secretária diretora de desestatização, as estatais voltaram a ter prejuízo este ano, o ano passado, 2023, após o primeiro ano do governo Lula. O que você acha que poderia acontecer na Prefeitura de São Paulo caso o Boulos ganhe a eleição, caso a esquerda ganhe a eleição, como aquilo que aconteceu quando a esquerda governou a cidade, no caso do Haddad? Qual que é a sua visão das contas públicas e o que você faria para mudar as contas públicas aqui na cidade de São Paulo? Não, é muito preocupante, porque tanto não é só no Haddad, na Marta também. A Marta deixou um rombo na Prefeitura, além de ter saído para Paris, enquanto a cidade foi completamente alagada, até o túnel lá que ela fez, que estava completamente alagado. Então, isso mostra. O Haddad foi considerado, assim, ele saiu com nível de reprovação recorde, né, dos governos aqui, e perdeu para o Dória no primeiro turno, de tão ruim que foi. Então, na época, o Caio Megali, que foi meu colega lá no Ministério da Economia, que também foi meu colega na iniciativa privada, que é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração, ele fala que, apesar dos números oficiais não mostraram isso, tinha um rombo na prefeitura de 7 bilhões, que na época era cerca de 10% do orçamento da prefeitura. Por quê? Porque eram contratos que não foram pagos, né, que simplesmente não foram pagos, e um monte de coisa que foi postergada. Então, no final das contas, era um grande rombo. Ou seja, uma pedalada fiscal na Prefeitura de São Paulo. Uma grande pedalada aqui no governo municipal. Então, a gente sabe como a esquerda faz. Hoje, me preocupa, porque a gente tem o terceiro maior orçamento do Brasil, tirando o federal e do estado, é o maior. A gente está falando de mais de 110 bilhões hoje de orçamento. Teve um aumento gigantesco de arrecadação, que também é preocupante, porque se eu peguei os 2 primeiros anos dessa gestão do Nunes, e o aumento real foi de 20% de arrecadação, enquanto a renda do paulistano ficou completamente, ainda está abaixo de 2014. Então, assim, é insano. Isso está matando as pessoas. As pessoas falam, eu não consigo pagar meu IPTU, taxas absurdas de fiscalização, um monte de taxa para emitir alvará, de pequenos empreendedores, né? Então, você está matando aquele cara que quer sair da dependência do Estado. Ou da informalidade. Ou da informalidade. Isso é um ponto bastante importante, Carlos. Só para você ter uma ideia, hoje, São Paulo, das 27 capitais, ela está na posição 25ª em liberdade econômica. Só tem 2 piores que a gente. Por quê? Porque o prefeito vetou toda a lei de liberdade econômica. Eu não tenho dúvida que o Boulos não vai implementar essa lei mesmo, entendeu? Mas o fato é, a gente teve uma escolha para fazer isso. O que isso faz? Isso faz com que você não precisa mais de alvará para funcionar se você não tem risco para outra pessoa. Então, por exemplo, Ribeirão Preto tem mais de 1000 atividades que a pessoa pode, sendo de baixo risco, começar a trabalhar. E aqui não, tem uma burocrata, cobra taxinha, cobra não sei o quê. Então, a gente teve lá a martaxa, a gente aqui está fazendo igual. A gente teve um aumento muito forte de impostos que eu acho que minam, tanto inviabilizam viver e trabalhar na cidade. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, você tem que rever isso. Hoje, o município tem um caixa grande, né, cerca de 30 bilhões aí em caixa, mas não consegue resolver questões como a segurança, né, como questões básicas. Então, assim, a nossa experiência mostra que os governos de esquerda são um desastre quando a gente fala do ponto de vista fiscal e depois a gente passa um tempão pagando a conta. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo hoje é uma má aplicação desses recursos. De novo, eu sempre vou cair na mesma lenga-lenga. É ética e boa gestão, cara. Com os recursos que você tem, uma cidade pulsante como São Paulo, isso faria toda a diferença. Para terminar esse assunto, telegráfica, porque também queria abordar outras questões. Muitas empresas estão saindo de São Paulo por causa do aumento dos impostos, por causa do aumento do IPTU. Aliás, você, caso fosse eleita, diminuiria o IPTU? Tem jeito de fazer isso? Eu vejo que tem espaço para diminuir, porque aumentou demais nos últimos anos. Então, o primeiro ponto é ter um acordo de que não dá para ter mais esse reajuste de IPTU. E depois rever, porque em alguns casos eu acho que tá muito incompatível, né? Por exemplo, imóveis que perderam valor.
e em algumas regiões, e que o IPTU não vale a pena, né? Não faz sentido um IPTU tão alto. Então, acho que a gente precisaria rediscutir isso. Outro plano que eu vejo com muitos bons olhos é o que lá fora é muito comum, que chama o BID, né? Que é quando a iniciativa, os moradores daquela região, eles mesmos fazem melhorias. Então, você isenta eles de IPTU e ele vai cuidar da calçada, ele vai cuidar da iluminação, muitas vezes da própria segurança. Sabe, essas ruas que às vezes o cara pode fechar aquela rua, porque só os moradores que estão ali, não dá acesso a lugar nenhum, e aí eles colocam segurança, a prefeitura concede aquilo ali e você pode transformar. Então, eu vejo com muito bons olhos essas coisas que são muito comuns lá fora, por exemplo, Nova York, em outras cidades, né, em que você, ao invés do IPTU, aquela comunidade se junta e ela faz as melhorias, porque normalmente é muito mais barato do que a prefeitura, claro. Fica muito melhor. Então, eu vejo que tem espaço para isso, sem dúvida. E terminando a questão das empresas, como que você reverteria essa situação de empresas querendo sair de São Paulo? Havia o boato alguns anos atrás da XP querendo ir para perto de Sorocaba, que seria uma grande perda para São Paulo. Outras empresas também estão delocalizando para fora do município, fora das fronteiras, né, do município. Como que você reverteria esta situação? Eu vou dar 2 exemplos, Minas e Joinville, onde a gente tem gestão do Novo, que é o nosso governador e o nosso prefeito melhor avaliado, nosso governador eleito no primeiro turno e o nosso prefeito melhor avaliado do Brasil. O Tarcísio, quando ganhou, disse assim, eu prometo que eu não vou mais perder empresa para Minas. Eu vou falar a mesma coisa, acho que São Paulo não tem que mais perder empresa para lugar nenhum. O Adriano teve taxa de crescimento de 10% ao ano, desde que assumiu, está na menor taxa de desemprego, atraiu inúmeras empresas, né? O Zema, a mesma coisa, quando a gente pega, tirando estados que tem o agro, foi onde mais teve investimento e mais teve atração e mais criação de postos de trabalho. Como? Sendo um ambiente favorável para o empreendedor, que é o DNA do Novo. O DNA do Novo cara, o empreendedor é o herói, é aquele que gera emprego, renda e que de fato tira as pessoas da pobreza. Então a gente acredita nisso. Então o que você começa a fazer? Desburocratiza, reduz impostos, facilita a vida, tudo para que você tenha isso. E isso vale para as grandes empresas, mas principalmente para o pequeno empreendedor. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico aqui. Joinville também, regularização fundiária. O que o Adriano fez de regularização fundiária nos 3 primeiros anos da gestão dele lá, equivaleria a ter feito 80 mil aqui na cidade de São Paulo. O Nunes prometeu 50 e fez 20, tá? Ele lá teria feito o equivalente aqui a 80 mil. Por que isso importa? Porque ao ter um terreno regular, não só é moradia, e o cara com isso pode ter o seu CEP e pode ter um empréstimo no banco, mas ele pode ter o seu comércio. Hoje em dia ele está à mercê do fiscal, o que não acontece demais. O fiscal vai lá na periferia e, além de tudo, extorque o pequeno comerciante, porque o negócio dele é ilegal, porque ele não tem aquele título de propriedade. Então, tudo isso você devolve também e gera emprego na periferia. Com isso, esse cara também não precisa se deslocar lá da Zona Leste mais para cá. A gente não vai ter mais um Uruguai se deslocando da Zona Leste para cá. Por quê? Porque ele pode ter o seu próprio negócio. Então, você vê como com essas pequenas mudanças, e é isso que fez Joinville crescer 10% ao ano a ritmo chinês, é isso que faz com que o estado de Minas Gerais tenha atraído tantos investimentos e gerado tantos empregos, e por que esses representantes têm tão alta aprovação? Porque claro, investe nisso. Marina, nos últimos minutinhos, você está se candidatando para ser prefeita da maior cidade da América Latina, com profundos problemas, segurança principalmente, infiltrada por crime organizado e com máfias que você acabou de relatar aqui. Você é uma mulher e vai ter filho daqui a pouco. Você não tem medo? Medo é inevitável. As pessoas, numa posição como essa, não ter medo é quase ser irresponsável. Mas eu nunca deixei o medo me paralisar, Carlos. Isso é a história da minha vida. Eu sempre... É o que eu falei no início, não se vencem guerras com retiradas. Eu realmente acredito que se você encara um desafio de frente e você tem tudo para resolver. E foi isso que eu vi ao longo da minha trajetória, né? Eu brinco que eu sou a caricatura, o contrário do Boulos é a Marina. Diferente dele, eu tive uma história de vida muito mais difícil de superação. Por outro, eu podia ser, né, a candidata da esquerda. Imagina, mulher grávida com um histórico, né, da infância e tudo que eu vivi.
Mas não, por quê? Porque eu sempre acreditei no trabalho e o trabalho mudou a minha vida. E eu vi ao longo da minha carreira no setor privado e público, em que eu tive mais de 20 anos de experiências estudando política pública, vendo isso, que dá para resolver qualquer problema com ética e gestão. Ética e gestão, é isso que falta no Brasil. Então a gente precisa de pessoas assim dentro da política e que primem por isso. Então eu tenho certeza que os problemas são complexos, ultra complexos, mas eles têm solução? Tem. Então, vamos para as cabeças. Vamos ver então como que vai ser essa campanha eleitoral. Com certeza voltaremos a ter a Marina aqui conosco. Muito obrigado por sua participação, foi um prazer e boa sorte para a campanha e felicitações pelo TEL. Muito obrigada. Chega aí semana que vem, hein? Então, mais uma vez, felicitações e muito obrigado, então, Marina, Helena, por terem estado conosco. Muito obrigado a vocês que seguiram a gente aqui no BMC Talks. Continue com a nossa programação aqui na BMC e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima noite.